Alguns teólogos liberais afirmam categoricamente que a Bíblia contém mais de 52 mil erros. E embora essa afirmação faça algum sentido, eu quero te mostrar nesse vídeo porque você precisa ter muito cuidado antes de decidir levar uma afirmação desta a sério. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Wenderson, você está aqui no Teologia em Tela. E antes de tudo, eu quero que você se lembre que a Bíblia tem pouco mais que 31 mil versículos. E afirmar que a Bíblia tem mais de 52 mil erros implica em dizer que são aproximadamente 2 erros por versículo da Bíblia, o que nos dá uma soma bastante grande. E o problema é que isso pode soar como um motivo ao nosso coração para duvidar daquilo que a palavra diz ou ensina. Mas a verdade é que existe uma pegadinha muito sutil nesta informação que, se você não prestar atenção, pode até mesmo minar um pouco a sua fé. Olha só, e para efeito de didática nesse vídeo, primeiramente eu vou definir com você o conceito de escritura ou escrituras, Bíblia e Palavra de Deus. O termo escritura ou escrituras aparece no Novo Testamento. É uma maneira de o Novo Testamento se referir ao Antigo Testamento. Geralmente a escritura se referindo ao texto sagrado do Pentateuco, os livros de Moisés, e a escritura se referindo a um conjunto maior, ao todo, incluindo dentro aí os profetas, os salmos e assim por diante. Já o termo Bíblia é a palavra que a igreja adotou para se referir ao conjunto de 66 livros que formam o cano das Escrituras Sagradas como conhecemos atualmente. Eu particularmente gosto muito desse termo Bíblia, porque Bíblia, traduzido do grego, significa livros, e é uma referência aos livros. Eu gosto, sabe por quê? Porque é uma maneira de destacar a Bíblia em relação aos outros livros. Imagine você que se essa tradução fosse literal e nós chamássemos, em vez de a Bíblia, chamássemos de os livros. Eu poderia me virar para você e falar assim: pegue para mim os livros. E você não perguntaria para mim de que livros você está falando. Você saberia que eu estou me referindo aos livros que contêm a verdade, aos livros que refletem a revelação da palavra de Deus. Você saberia que eu estaria falando a respeito da Bíblia, de os livros especial, não de um livro qualquer, mas de os livros em caráter especial, que é os livros que trazem a revelação da palavra de Deus. Entende isso? Então eu gosto muito desse termo, e com essa explicação eu quero lhe fazer entender porque o termo Bíblia é interessante. Mas o termo anterior, as Escrituras, é um termo que aparece na Bíblia, aparece no Novo Testamento, enquanto que o termo Bíblia, por si só, de fato, ele não aparece nas Escrituras Sagradas. Foi a igreja que adotou esse termo posteriormente. E também eu quero, aqui dentro desse vídeo, entender o conceito de a Palavra de Deus. Nós vamos conceituar a Palavra de Deus como a mensagem que a Bíblia carrega, a mensagem que a Bíblia transmite aos homens através de uma linguagem humana, através da escrita, e essa escrita é uma escrita que o homem pode perceber, que o homem pode entender, que o próprio homem escreveu, que o próprio homem colocou no papel, a fim de que outras pessoas pudessem ter acesso à revelação divina. Posto isso, eu venho afirmar que as Escrituras não têm erro algum, posto que elas são original. Então o termo escritura, escrituras lá no Novo Testamento, eu não posso imputar erro. Já a Bíblia, enquanto revelação escrita da palavra de Deus, pode sim conter algum tipo de erro, algum erro de narração ou talvez algum erro gráfico, alguma coisa nesse sentido, que não prejudica a essência da mensagem da palavra de Deus. Agora, a palavra de Deus, ela é infalível, inerrante, ela é única e ela é irrefutavelmente a palavra de Deus, a revelação de Deus a nós. É por meio desta mensagem, é por meio desta palavra que nós podemos conhecer ao Senhor, que nós podemos ter um relacionamento com Ele. Então a mensagem, a palavra de Deus, ela é infalível e inerrante. Por isso eu afirmo com toda a convicção que você não deve perder a sua fé na palavra de Deus, pois ela tem poder para salvar a sua vida. Mas pastor, por que então existem esses teólogos liberais aí que afirmam que a Bíblia tem mais de 52 mil erros? Então, eu vou falar sobre isso logo depois que você se inscrever aí no canal. Deixa a sua inscrição, ela é muito importante. Eu sei que você e eu também precisamos muito de conhecimento teológico bíblico para fortalecer a nossa fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus.
Deus. E o meu objetivo através desse canal é justamente trazer conteúdo para edificar a sua fé, para te ajudar a crescer na graça e no conhecimento de Deus. Portanto, se inscreva. Se inscreveu? Então eu vou responder. Não se inscreveu? Vou responder da mesma forma, é um vídeo, né? Então vamos lá. E sim, é possível você encontrar dentro das Escrituras Sagradas algum tipo de erro do ponto de vista narrativo, ou às vezes alguma coisa relacionada à grafia, à escrita em si. Algum autor pode ter trago um fato histórico narrado de alguma forma, enquanto que outro autor narrando o mesmo fato histórico pode dar um detalhe a mais, um detalhe a menos, ou trocar um detalhe ali. Mas a partir do momento que você se dispõe a observar esses erros, você descobre que eles não ferem em nada a revelação da palavra de Deus e que são erros meramente humanos, que refletem, né, que aquela escrita ali de fato foi uma escrita por um autor inspirado e não por um autor possuído por Deus, e sim por um autor que foi inspirado através da revelação da palavra. Esse autor, ao ministrar a escrita, ele foi inspirado por Deus, porém ele escreveu segundo o seu próprio conhecimento, segundo a sua própria maneira de entender, segundo a sua própria forma de escrever. Isso é muito importante entender. Por exemplo, quando você olha para Neemias e Esdras, ambos fazem as narrações do número do censo das pessoas que voltaram do cativeiro da Babilônia. E na contagem das famílias, há uma pequena diferença, por exemplo, na família de Adonicão. Em um dos censos está relatado que ele voltou com 667 pessoas. E isso é afirmado por Neemias, lá no capítulo 7, versículo 18. Enquanto Esdras, lá no capítulo 2, versículo 13, diz que foi 666 pessoas. Você vê que realmente há um erro ali nesse número. Eu não vou entrar no mérito das explicações, que elas existem, porque de fato um texto narra um número, enquanto que o outro texto narra outro número. Porém, esse erro aí não influencia nada com relação à revelação da palavra, da verdade de Deus. Então, ela continua sendo infalível, ela continua sendo inerrante na sua essência, embora um autor narrou de alguma forma e outro autor de uma outra forma, de uma outra perspectiva. Alguma coisa deve ter acontecido para esse equívoco, ou para essa diferença aí, né, ser colocada nas Escrituras. Existem outros textos, alguns até um pouco mais complexos, mas todos eles vão te dar uma explicação satisfatória e vão te mostrar e te provar, por A mais B, que não existe motivo para duvidar daquilo que a palavra de Deus nos ensina e daquilo que a Bíblia Sagrada contém enquanto escrita para os nossos dias atuais. E é justamente aqui que está aquela pegadinha que eu mencionei, porque se você encontrar apenas um erro na Bíblia, esse um erro na mão de um teólogo pode ser multiplicado infinitas vezes. Por exemplo, eu posso dizer que nós temos aqui um erro, admitindo que esse é um erro válido, que é um erro que eu deva contar, eu tenho esse erro lá no hebraico que foi traduzido para o português. Só no português nós temos centenas de versões da Bíblia e cada uma delas traduziu desta mesma maneira, apontando esses mesmos erros aqui. Então agora eu já tenho centenas de erros na Bíblia. E se eu considerar isso para as milhares de traduções da Bíblia que existem atualmente, eu vou chegar no número talvez até maior do que 52 mil erros na Bíblia. Então, no exemplo citado, eu tenho apenas um erro que, devido às milhares de traduções, podem se tornar milhares de erros. Mas pastor, é aí que tá, o senhor não entendeu. A minha dúvida é justamente nos erros de tradução e de interpretação. Ok, tá bom, eu entendi, eu vou explicar. Eu fiz um outro vídeo que vai aparecer aqui em cima no card, onde eu falo sobre um possível erro de tradução no versículo 1 do Salmo 23 da Revista e Atualizada. Porém, eu admito que posso até não ter sido muito claro, mas se você observar no vídeo com muito cuidado, vai entender, vai perceber que eu não disse que o versículo está traduzido errado. O que eu disse é que aquela tradução não é a melhor tradução possível para esse versículo. Continua sendo uma tradução válida. Lá eu ainda explico que você vai entender o sentido do versículo de maneira correta se prestar atenção no contexto do salmo inteiro e não isolar o versículo, um único versículo, para você lê-lo sozinho.
certo? Com certeza você já ouviu a expressão que texto sem contexto vira pré-texto. Então, quando você quer traduzir a Bíblia do seu jeito e interpretar da sua maneira, é só sacar um versículo do contexto e interpretá-lo ao seu bel prazer. Cuidado com isso, que aí sim, isso é um erro grave de interpretação das Escrituras Sagradas e que gera muitas seitas e heresias esparramadas pelo mundo afora. Então, quando alguém afirma, a Bíblia tem milhares de erros de tradução, nesse caso é preciso especificar que Bíblia é essa, qual tradução é essa, aonde estão esses erros, porque o que acontece é que as diferentes versões da Bíblia que existem escritas hoje servem justamente para te proteger do erro. Quando você pega, por exemplo, aí o Salmo 23, como eu citei, e compara com outros versículos de outras traduções da Bíblia, você vai entender por si só qual tradução faz mais sentido. Lá no original da Escritura não vai estar errado, porque lá o autor falou com pessoas do seu próprio tempo. Ele não está falando comigo que estou aqui 2.000 anos, 3.000 anos no futuro. Ele está falando com alguém do tempo dele, da época dele. E não faz sentido eu fazer uma transliteração literal do original para a minha língua atual. Eu não vou entender. Vai ficar parecendo o Tarzan tentando ministrar a palavra, tentando pregar o que as Escrituras diz. Vai ficar mais ou menos assim. Mim, pecador, grande, ser ele, ser. Imagina, não faz sentido. Eu até te desafio a me dizer quem é grande aqui, se é o pecador ou se é o ser. Qual dos dois é o grande? Não faz sentido. É mais ou menos assim que vai ficar uma tradução literal das Escrituras. Alguma coisa vai fazer sentido, mas muitas coisas não vão fazer sentido, porque a construção gramatical dos textos, do verbo, do substantivo, do adjetivo, do advérbio, do artigo definido, do artigo indefinido, essas questões que aparecem lá são diferentes das construções gramaticais do português. Então a interpretação ela é necessária sim. E para você escapar dos erros, para quem não tem um entendimento ou domínio do original, poucos teólogos têm, apenas aqueles que se especializam de fato na exegese bíblica é que vão ter domínio do que diz o original. Então é natural nós não termos o domínio, talvez você não tenha o domínio do original, então você não precisa. Para quem não tem o domínio do original, o que ele vai fazer? Vai pegar 4, 5, 6 diferentes versões da Bíblia e vai comparar umas com as outras. Isso para você que quer estudar a palavra. Para você que quer apenas ler uma Bíblia a fim de edificar a sua fé, escolha uma versão adequada, uma boa versão. A RA é a minha versão favorita, embora tenha sido ela que eu falei a respeito do Salmo 23:1. Mas você tem várias outras. A própria RA ela é constantemente atualizada. Nós temos a King James, que é uma versão muito boa e que tenho usado ultimamente. Você tem a NVI, outras versões da Bíblia que vão te ajudar. Fique nela, mas se o seu objetivo é estudar, conhecer mais profundamente o que a Bíblia diz, compare versículos com versículos, compare texto com textos. Tem um programa de computador que faça esse trabalho mais fácil para você quando você estiver estudando a palavra de Deus. Amém? Você percebe agora o quanto que a Bíblia é importante, o quanto que ela é sim a inerrante palavra de Deus e que às vezes as traduções podem sim conter uma interpretação ou outra que é diferente, porém que não são necessariamente erradas, que basta você comparar a versão com versão para saber qual é a melhor tradução e com a qual se identifica mais. Então você acaba entendendo, acaba percebendo que os erros das traduções, os erros de versões não são necessariamente erros. Você precisa apenas fazer comparações entre boas versões diferentes para entender melhor o texto que você está se propondo a estudar. Sim, existem algumas versões que cometem erros. Porém, essas versões têm nome, têm editora, têm uma fé por detrás dela que pode ser tendenciosa. Aí, com relação a isso, de fato, você precisa ficar atento. Mas ao afirmar a Bíblia tem mais de 52.000 erros, diga que Bíblia é essa, para que você possa dizer, essa Bíblia aqui tem tantos erros segundo o autor do livro tal, para que você possa pegar essa Bíblia e realmente concordar
ou até mesmo de repente discordar da afirmação quando você olhar para a Bíblia, lê-la ou comparar essa Bíblia com outras Bíblias que existem por aí. Então eu quero concluir dizendo esse livro: creia que a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é infalível e ela tem tudo o que você precisa para os seus dias hoje, porque embora seja um livro que data de mais de 2000 anos atrás, ela é perfeitamente atual, inegavelmente ajuda nas nossas vidas atuais, tanto do ponto de vista espiritual, quanto também do ponto de vista emocional e físico. Você precisa de ajuda, precisa de crescer, de se fortalecer na sua emoção, no seu espírito em Deus. Leia a Bíblia, coloque o seu coração em Deus, procure estudar a palavra de Deus para que você cresça. E eu ainda vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo links de Bíblias interessantes que de repente você queira ter, queira adquirir ou queira conhecer. Então vá lá nos links da descrição para conhecer essas Bíblias. E eu também vou deixar, como eu disse, no link da descrição aquele vídeo sobre o Salmo 23:1 para você dar uma olhada, de repente fazer alguma pergunta nos comentários, fique à vontade. Não se esqueça de maneira alguma de se inscrever no canal com o sininho da notificação ativado para você receber notificação sempre que a gente postar vídeo novo. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Tchau!